Fala mundão! Fala galera! No vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês nosso roteiro de 4 dias em Foz do Iguaçu, mostrando o máximo das atrações que a gente fez, incluindo Argentina e Paraguai. Então bora pro vídeo? Vamos que vamos! Fica com a gente! Então vamos começar pelo começo. Saímos do Rio, do aeroporto do Galeão, às 4 horas da manhã, fizemos uma escala lá em Guarulhos e chegamos por volta de 10h30 mais ou menos em Foz do Iguaçu. E por causa dessa escala, já chegamos fora do horário planejado, desnorteados no aeroporto de Foz do Iguaçu e demoramos para encontrar o ponto de ônibus que a gente queria para ir até o terminal de transportes urbanos, que era no centro de Foz do Iguaçu. Pegamos o ônibus 120, que nos levaria até o terminal de transportes urbanos, mais ou menos uns 30 minutos, com a passagem, na época, com valor de R$5. Chegando no terminal de transportes urbanos, perguntamos para Deus e o mundo qual ônibus a gente conseguiria pegar para ir para o nosso hotel. Pegamos esse ônibus, que a gente ficou sabendo que passaria em frente ao nosso hotel. Sabem tudo, eles filmavam. Uma rodovia que tinham 2 autopistas do nosso lado e 2 do outro lado. E para chegar no nosso hotel a gente tinha que atravessar essas 4 pistas. Então você imagina, a gente que planejou uma viagem inteira, saindo do hotel, pegando o ônibus até o terminal de transportes urbanos, nessa altura do campeonato, tinha ido tudo por água abaixo. Chegamos no nosso hotel. É o Foz Budget Hotel. Ele é um hotel muito bom, da mesma rede do Castelo de Itaipava. Café da manhã maravilhoso. O único problema mesmo foi a distância, porque a gente estava sem carro e planejando a viagem toda de ônibus. Precisamos dar aquela dormidinha, porque a viagem foi pesada, e fomos direto pro Marco das Três Fronteiras. Esse foi o nosso primeiro ponto turístico. A gente se encontra lá. O Marco das Três Fronteiras é aquela atração turística que você não pode deixar de ir. Localizado em Foz, na tríplice fronteira Brasil, Paraguai e Argentina. Para chegar até aqui, você pode pegar um ônibus saindo do terminal de transportes urbanos ou vir de táxi ou Uber, como a gente fez. O valor do ingresso é de R$55, que você pode comprar pelo site oficial ou nos totens localizados na entrada do marco. O horário de funcionamento é de 1h30 às 9 horas. O local é cercado por um cenário que remete às edificações das missões jesuíticas. Tem um obelisco centralizado com as cores do Brasil. Lanchonetes, restaurantes. O restaurante mais conhecido é o Cabeça de Vaca, que tem comidas típicas tanto do Brasil, quanto do Paraguai, quanto da Argentina. Tem lojas de souvenir, um mirante maravilhoso, onde é possível ver o marco da Argentina e o do Paraguai. O melhor horário para se chegar é por volta de umas 5 horas, para você pegar o pôr do sol e fazer aquela foto clássica na placa dos 3 países que todo mundo tem e você também tem que ter. A partir das 6 horas começam as apresentações de dança, contando um pouco sobre os 3 países, as culturas de cada um e a lenda das cataratas. É um espetáculo muito bonito. A gente recomenda vocês ficarem até o final para assistir. Vale a pena. Iniciamos nosso segundo dia. Programamos de passar o dia todo pela Argentina. Então a gente saiu do hotel, pegou um Uber e ele nos deixou lá naquele supermercado Mufato, para a gente poder trocar os reais pelos pesos argentinos. Conseguimos uma ótima cotação nesse mercado Mufato. Depois fomos andando até o terminal de transportes urbanos para pegar o ônibus para Puerto Iguaçu. Os ônibus são de hora em hora, verificar antes os horários, caso mude. A aviação é a Cruzeiro de Norte. E a passagem hoje em dia está em torno de R$34, podendo pagar em real. Levamos cerca de 1 hora até chegarmos na imigração. Chegando lá, para passar na imigração, você precisa
de identidade, CNH ou passaporte. Saindo da imigração na Argentina, você tem a opção ou de seguir no mesmo ônibus que você veio, e ele vai te levar até a rodoviária de Puerto Iguaçu, ou a opção de pegar um outro ônibus que foi cobrado da gente R$15 por pessoa e levou a gente até o parque. A gente economizou muito tempo entrando já nesse ônibus e a gente já estava com os pesos trocados para poder comprar o ingresso do parque, que só aceita pesos, ou você pode comprar antes também pelo site, mas como a gente não conseguiu, a gente levou em pesos. O Parque Nacional Iguaçu hoje em dia está custando 45 mil pesos, mais ou menos R$270. Ano passado a gente pegou por 35 mil, e parece que no ano retrasado ainda estava menos, cada vez mais caro, né? Esse ingresso pode ser comprado pelo site oficial ou nas bilheterias do parque. Lembrando que se for nas bilheterias, tem que ser em pesos. O Parque Nacional do Iguaçu, sua área total, 70% dele fica na Argentina e 30% no Brasil. Então, se vier para o parque aqui na Argentina, venha com disposição de andar, se quiser conhecer ele todo. Muita gente diz que não dá para fazer o parque inteiro, mas se você apertar o ritmo e não tiver nenhum passeio náutico, você consegue conhecer ele por inteiro. É possível sim fazer todas as trilhas em um dia só. Se você realmente quiser conhecer o parque e só tiver um dia, aperta o passo e não faça nenhum passeio náutico. Aí sim você consegue conhecer ele inteiro. O parque na Argentina é dividido em 3 estações. A estação central, estação das cataratas, estação Garganta do Diabo. Quando você entra, você já dá de cara na estação central. Então, se o seu roteiro é ir direto para a Garganta do Diabo, você já vai entrar nessa estação e pegar o trenzinho e ir até a Garganta. Como a gente queria fazer um dos circuitos antes, a gente não usou esse trenzinho e pegamos a trilha chamada Circuito Sendeiro, que corta o caminho, e já chegamos na estação Cataratas, onde você vai ter as bifurcações para os passeios náuticos, para o circuito inferior e por circuito superior, que foi o que a gente começou. Iniciamos pelo circuito superior. Ele tem 1,8 km. Você caminha sobre as nascentes das cataratas. É uma outra visão delas, muito perfeita. A trilha é feita por passarelas de ferro e tem acessibilidade. Tem o circuito inferior, que não fizemos porque tínhamos o passeio de barco. Aqui é chamado de Gran Aventura e ele foi 70 mil pesos por pessoa. Você pode estar comprando na hora no parque. A gente não recomenda porque pode estar cheio e você ficar sem horário. Pode ser comprado também pela internet, no site oficial do parque ou por alguma agência de turismo. A gente comprou pelo... O que a gente comprou? A gente terminou o circuito superior na correria e voltamos para a estação Cataratas e pegamos o caminho para os passeios náuticos. Passamos pelo restaurante Fontim Cataratas, que é o restaurante principal do parque. Não paramos porque a gente tinha o passeio agendado. Chegamos no horário certo para o nosso passeio do Gran Aventura. Mostramos nossos ingressos e esperamos dar o nosso horário. Entramos nessa jardineira que já está inclusa no passeio e tem a guia explicando todo o passeio. Lembrando que é tudo em espanhol, hein? Esse passeio também tem no Brasil e o nome dele é Macuco Safari. Assim que descemos da jardineira, tivemos que descer 300 escadetas antes de entrar no bote. Esse passeio é sensacional. Nesse passeio você tem a oportunidade de entrar em 2 dessas quedas. Ele é insano.
a coisa mais radical que já fizemos na vida. Você vai ver as quedas na sua frente e entrar nelas. Se você é uma pessoa que gosta de aventura, não deixe de fazer. O passeio dura em torno de 1 hora mais ou menos. Assim que o passeio terminou, corremos para a estação Cataratas, para a gente pegar o trenzinho até a Garganta do Diabo, porque a gente ainda queria fazer essa trilha. Pegamos esse trenzinho até a estação Garganta do Diabo, que é a mais distante. A gente não recomenda fazer a pé, a não ser que você vá para o parque somente para fazer ela, mas ninguém faz a pé, todo mundo faz de trenzinho. E lá se inicia a nossa caminhada até a famosa Garganta do Diabo. Aqui é o ponto mais movimentado do parque. É onde todo mundo quer ir conhecer. Então a gente desce do trenzinho e já vê toda essa aglomeração. A trilha é feita também em passarelas. Andamos, acredito que 1,5 km, 1,1 km, até a garganta mesmo. Então a gente fez aí o bate-volta em meia hora, 40 minutos parando. O pessoal geralmente faz em 2 horas, mas se você apertar o passo, como a gente falou, você consegue fazer em menos tempo. São 82 metros de altura a Garganta do Diabo, o tamanho dessa queda. É absurdo, é uma coisa linda de se ver. Do lado brasileiro a gente não consegue ter essa dimensão, né? Porque a gente fica naquela passarela e só consegue ver ela lá embaixo. Então a gente não tem a noção do tamanho que é isso aqui. Terminamos a trilha da Garganta do Diabo, pegamos o trenzinho de volta à estação central. Ainda dava tempo da gente fazer o circuito inferior, mas a gente estava morto. Então resolvemos pegar o ônibus e ir até a rodoviária de Puerto Iguaçu, porque a gente ainda queria conhecer a feirinha. O ônibus que a gente pegou é da aviação Rio-Uruguai e foi cobrado R$20 por pessoa. Pode pagar em real. Caso você queira sair do parque e ir direto para Foz, você pega o outro ônibus, aquele mesmo que a gente veio no início. Nesse momento já tínhamos chegado na rodoviária de Puerto Iguaçu e fomos na marcha até a feirinha. Não é perto. Fomos enganados. Então, já entramos na feirinha, conhecemos alguns pontos, compramos o alfajor e fomos conhecer a famosa empanada argentina. Para ser sincero, não achamos nada demais. Mas experimentamos, que é o dever de todo mundo que vai à Argentina comer uma empanada. E saímos correndo de volta para a rodoviária porque ficamos sabendo que o último ônibus era às 7 horas. Então era correria, táxi depois para voltar estava cobrando em torno de uns R$250. Ia quebrar a gente. Terceiro dia. Precisávamos pegar leve hoje, porque ontem foi pesado demais. Então separamos hoje o dia para fazer o Parque Nacional das Cataratas no Brasil. Pegamos um Uber do nosso hotel até a entrada do parque. Deu R$50 e o tempo dá mais ou menos uns 40 minutos. Para ir de ônibus é só ir até o TTU, o Terminal de Transportes Urbanos, e pegar o busão 120. E esse ônibus vai deixar vocês na porta das cataratas. O valor dele é de R$5 e acredito que dê mais ou menos 1 hora. O ingresso do parque é R$91 e pode ser comprado tanto pelo site oficial ou na hora na bilheteria.
não recomendamos, porque em dias de superlotação pode ser que você chegue aqui na hora e não encontre mais horário para você entrar no parque. O parque abre às 9 e fecha às 4 da tarde. Se você quiser entrar antes do parque abrir, tem o passeio Amanhecer nas Cataratas. É um passeio bem legal de se fazer e o valor dele você vai encontrar no site oficial. Logo na entrada tem um centro de visitantes com os banheiros, os guarda-volumes e é onde você entra na fila para pegar um ônibus até a trilha principal. Entrando no ônibus, você vai ter a primeira parada, que é a trilha do Poço Preto. A segunda parada é para o Macuco Safari, que é o passeio de barco aqui do Brasil. A terceira parada já é em frente ao Hotel das Cataratas, caso alguém queira ficar hospedado dentro do parque, tem essa opção. E aí que se inicia a trilha. Partiu descer, tá vindo uma cabeçada atrás. A trilha tem 1,5 km, não tem acessibilidade. Ela é toda de escadas e algumas partes até úmidas, que te leva até a Passarela da Garganta do Diabo. Bora, é true. Aqui molha pra caramba. Ei, amor. Aqui molha. Muito bom. Delícia isso. Delícia. Cara, agora eu vou falar a minha. Agora, atenção, tem que vir nos dois, cara. Brasil, olha lá. Aqui é muito bonito, cara. Nossa senhora. Só você sentir assim. Tô vendo arco-íris? Ai, não sei se vai dar pra ver na filmagem. Tem um arco-íris maravilhoso. A última parada do ônibus é na estação Porto Canoas, que é o restaurante principal do parque. Então a pessoa que não consegue fazer a trilha, ela pode seguir até essa estação e descer pelo elevador, e aí ela consegue ver toda a passarela e todas as cataratas. Esse restaurante também tem buffet a quilo. O café da manhã também é feito ali, naquele passeio Amanhecer nas Cataratas. E é nesse ponto que tem as lojinhas e é onde você vai pegar o ônibus para voltar, para sair do parque. É um parque que você faz relativamente rápido. Lógico que você vai parando em todos os mirantes, em todos os pontos para tirar foto, fazer vídeo, mas é relativamente rápido. Então a gente terminou cedo e fomos para uma outra programação que eu nem vou indicar para vocês, porque a gente ficou sabendo que essa programação fechou. O que a gente te indica é essa parte da tarde toda livre. Vocês podem estar conhecendo tanto a mesquita quanto o templo budista. Ou um ou outro vocês conseguem encaixar nessa parte da tarde do terceiro dia. Então é isso, galera. Partiu o quarto dia, o último dia da nossa viagem. Saímos do hotel, pegamos um Uber e a intenção era ir pro TTC, para pegar um ônibus pra gente atravessar. Mas só que o Uber foi tão simpático com a gente, explicou tudo, falou que um trânsito absurdo. Então ele deixou a gente na entrada da imigração e resolvemos andar a ponte, atravessar a pé, na Canela. Imagina a felicidade da Jill. Era o sonho dela, atravessar a ponte da amizade a pé. Ah, mas é o que eu digo. O destino, quando quer, conspira a seu favor. E lá fomos nós, atravessamos a ponte da amizade. Deu mais ou menos uns 10 minutos, é bem tranquilo de atravessar, não achamos perigoso e nem nada do que dizem por aí. Passamos pela imigração, ninguém nos parou e a gente seguiu. Não sei se está certo, não sei se tinha que entrar por conta própria ou andando você segue em frente. E bem-vindos à Cidade del Leste.
Nosso roteiro, diferente da maioria das pessoas, não era para fazer compras no Paraguai. Na verdade, a gente foi para conhecer a cidade de Oeste e fazer o passeio lá na usina de Itaipu, pelo lado do Paraguai, lógico, que é, na verdade, 0800. Agora, tivemos um certo trabalho para conhecer o local que pegaria o ônibus para lá. E depois de muito perguntar, achamos o ponto de ônibus que nos levaria para Hernandaria, onde fica localizada a usina binacional de Itaipu. Entramos nesse ônibus super diferente e falaram pra gente que esse ainda era legal, porque geralmente tem animais dentro do ônibus, enfim, o nosso parecia até um ônibus argentino. E fomos até Hernandaria. O ônibus te deixa num ponto e desse ponto você vai andando até o centro de visitantes da usina. Para entrar na usina, você vai precisar mandar um e-mail para eles e marcar um horário e os passeios que você vai querer fazer. O lado da usina no Paraguai, ele é de graça e tem os mesmos passeios que tem no Brasil. Então, é uma super dica, que você não paga nada e faz o mesmo passeio que tem no Brasil e ainda conhece outra cidade no Paraguai. Chegamos no centro de visitantes, fomos direto na recepção e como chegamos mais cedo, eles deixaram a gente fazer o passeio de um horário antes. Lembrando que o Paraguai é 1 hora antes, então acaba que você ganha 1 hora. E lá fomos nós fazer o passeio da usina de Itaipu binacional pelo lado do Paraguai. Passeio todo em espanhol. Esto equivale a un edificio de 65 pisos. Los tubos blancos numerados a nuestra izquierda son llamados tubos de presión o conductos forzados. Vou deixar o e-mail certinho para vocês, para quem quiser fazer o passeio pelo lado do Paraguai e economizar, para poder gastar em outras coisas em Foz. Terminamos o passeio, saímos pelo mesmo local no centro de visitantes e pegamos o ônibus de volta para a Cidade del Leste. Em Cidade del Leste, experimentamos a empanada paraguaia. Posso falar uma coisa para vocês? É melhor que a Argentina. Pelo menos a que a gente comeu na Argentina, essa do Paraguai estava melhor. E voltamos para o hotel, cheio de poeira. O Paraguai é uma loucura. E a gente finaliza nosso roteiro de 4 dias aqui no nosso hotel. Deixamos também o nosso muito obrigado pela boa vontade e atenção dispensada por vocês terem ficado nesse vídeo inteiro com a gente. E até o próximo vídeo. Valeu!